A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Queria convidar agora nesta hora para junto estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. Mais uma videoaula, né? E nós estudamos nesse segundo trimestre de 2023 os reis e os profetas de Israel. Quem escreveu essas lições foi o pastor, pastor Alonso Castro Colares Júnior. É um dos pastores que faz escritor dessas lições, da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Aqui, desejar nosso agradecimento. E estaremos, irmãos, nessa semana, estudando a 11ª lição, a lição número 11. Ela tem como o texto base, 2 Crônicas 36, 12 a 14, e 2 Reis 17, 6 e 12. E o título da lição é Segundo as abominações dos gentios. E quero agora, nessa hora, estar fazendo assim a leitura desses dois textos, que primeiro texto se encontra aqui em 2 Crônicas, né? Vamos, 2 Crônicas 36, é o último capítulo aqui, e do 12 a 14, né? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, e não se converteu ao Senhor seu Deus, o Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentava de mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações do gentio, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Então aqui nós vemos, né, de acordo com o texto, esse sacerdote, né, o chefe do sacerdote, tinha contaminado a casa do Senhor com as abominações. Agora vamos para o segundo texto, que está em Reis, né? 2 Reis 17, 6 e 12 a 12, né? 6 a 12. E no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria e fez-os habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã, nas cidades dos Medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que o fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram entre estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e dos reis de Israel, que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não era reta contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as cidades, desde a torre Atalás até a cidade fortificada. Levantaram para si estátuas e imagens do bosque, em todos os outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocar a ira o Senhor. Serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera que não se fizesse. Então, irmão, nós vemos aqui
né, que essas pessoas, né, fizeram coisas ruins, esses reis, que prejudicou muito a nação de Israel. E por isso essa nação, a nação de Israel, foi o reino de Israel, né, que tinha se dividido Judá e Israel em dois reinos, e o reino de Israel foi primeiramente levado cativo, né? No decorrer da lição, nós vamos ainda comentar sobre esse episódio. Então, irmãos, segundo as abominações dos gentios, né? Na verdade, Israel, no plano central de Deus, no plano de Deus, é que Israel fosse espelho para as demais nações na santificação, separado, né? Para esse sacerdócio, né? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um momento, né? Do estudo dessa semana. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, a qual nós invocamos o teu santo nome nesta hora, primeiramente agradecendo as oportunidades que o Senhor nos dá de proclamar o seu nome através desse vídeo e tentar aqui, Senhor, de alguma forma, ajudar os amados irmãos nas dificuldades do entendimento da sua palavra, naquilo que nós for possível, ó Deus. Que nós possamos aprender um com os outros, ó Deus, assim explanando a tua palavra e edificando a tua amada igreja. Eu te agradeço, te louvo, te exalto e glorifico o teu santo nome para todos sempre. Amém. Então, amados irmãos, queridos, refletindo na palavra do Senhor, especialmente nos livros proféticos, esses livros, né? Nós podemos constatar quanto a nação de Israel fora rebelde, obstinada em relação aos mandamentos, orientações do Senhor. Então, sempre foi uma nação rebelde, né? Uma nação que sempre obstinou seu coração a não cumprir o propósito de Deus, né? E Deus sempre querendo fazer deles uma nação diferente. Antes, desde a saída do Egito, a desobediência a Deus sempre foi recorrente e excesso no reinado de Davi. Então, peculiarmente, no reinado de Davi não não houve tanto essa desobediência, né? Assim, todos os pecados cometidos pelo povo de Israel, desde o tempo da conquista da terra prometida, né, até a destruição de Jerusalém, a idolatria sempre foi o pecado mais recorrente. Irmãos, eu estava lendo porque a idolatria é um pecado que Deus abomina, porque ele faz uma comparação em relação a um casamento, a um cônjuge, e ele se sente traído pelo seu servo, né? Pelo seu filho, aquele que desobedece à sua palavra, porque há uma traição, né? E coisa ruim é traição, né? Então ele diz assim, a idolatria sempre foi o pecado mais recorrente, mas podemos nos perguntar por que o povo experimentou tantos milagres, maravilhas, e um povo que tinha modelo de religião mais sofisticado do seu tempo, um povo que possuía um código de leis morais que melhoraram a humanidade para sempre, preferiu imitar povos conquistados às suas práticas objetos de culto, como, por exemplo, a prostituição em honra aos deuses pagãos, o sacrifício de bebê em honra aos falsos deuses, entre outras práticas absurdas, né? Por quê, né? Nós sempre estamos fazendo essas perguntas, os porquês. Mas aqui a gente vai tentar, junto, decifrar alguns dos porquês. Por que tanto fascínio pelo mal, pela degradação moral? Será que é diferente hoje? Né? Quais as lições que podemos extrair a partir dessa triste constatação? Nessa lição, refletiremos sobre os erros do povo de Deus no passado e aprenderemos importantes lições para a nossa vida. Então, irmão, a Bíblia ela tem como primordial
expor os erros dos homens do passado, para que no futuro nós não caiamos na mesma armadilha, na mesma cilada. É aí que muitos não entendem a história de alguns líderes, né, que foram tanto usados por Deus, mas em alguns momentos prevaricaram ou como diz aí, deslizaram, né, escorregaram realmente na literal, porque não permaneceram na palavra fiel. Então, irmãos, nós vamos ver aqui a apostasia da ética. O irmão sabe o que é apostasia? Eu só botei aqui um ponto só. Abandono da fé. Apostasia é quando você não, você que era crente, era um fervoroso na fé e agora está no abandono da fé, frio na fé, né, irmão? Então, apostasia da ética. A passagem em 2 Reis 17, de 8 a 9, vamos ler aqui, né? Vamos tentar ver os mais reis, 2 Reis 17. Então diz assim, 8 e 9. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançaram fora de diante dos filhos de Israel e nos dos reis de Israel que eles fizeram. Porque exatamente aqui ele está falando de Judá que andou, né, nos estatutos das nações pagãs e também de Israel. Esse reino de Israel introduziu a idolatria no seu país, que era proibido por Deus, né? E só para deixar claro aqui, a nação de Israel foi dividida em 2 reinos, Judá e Israel, né? Nos traz uma evidência e importância para entendermos por que o fascínio do povo pelo erro e pelo obscurantismo religioso. No verso 8 podemos observar que a nação de Israel andou no estatuto das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e dos reis de Israel que eles fizeram. O verso 9 acrescenta, e os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. Então, exatamente esse errar que faz com que as pessoas tenham fascínio pelo pecado, né? Em conformidade com isso, não é preciso ir muito distante da leitura dos profetas que viveram naquele tempo para atestar que os valores morais do povo de Israel foram pervertidos, por exemplo, no livro do profeta Isaías. Isaías 5, o profeta indica a reprovação do Senhor ao povo que perverteu o caminho. Ai daqueles que o mal chamam bem e o bem mal, e muda as trevas em luz e luz em trevas, e torna o doce o amargo em doce, da mesma forma seu contemporâneo. Então, irmão, nós vemos que hoje não é muito difícil de nós vermos pessoas que sabem o que é certo fazendo as coisas erradas e dizendo que é certo as coisas erradas, né? E nós vemos ao contrário. Então, irmãos, é assim que nós vemos o mundo no pecado. E Israel passava já nessa época as mesmas situações. O profeta Miqueias nos mostra no seu livro que o Senhor declarou: homem, o que é bom é que o Senhor requer de ti, senão que pratique a justiça, ames a benevolência e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6:8. Então, irmãos, nós vemos que o processo de santificação, o processo de avivamento, né, ele passa pelo reajuste da mudança do caráter do homem. E ele fala que o que é bom, o que o Senhor requer de ti, senão que pratique a justiça. E nós vemos que dia após dia a justiça é o que menos se pratica nesse mundo, né? E o amor também, que nos amemos e que façamos o bem às pessoas. E muitas das vezes isso aqui não é consideração numa sociedade que nós vemos que a cada dia se torna uma sociedade mais violenta por falta do amor, da justiça e da benevolência. Não é difícil atestar que um dos primeiros sinais da decadência e do declínio de uma nação seja a degradação moral da sociedade.
isso aqui é um grande mal na sociedade de hoje, né? A degradação moral. Por quê? Porque a ética tem que prevalecer, né? A ética é uma coisa boa, que ajuda a dignificar o homem, a natureza do homem. Devemos ter muito cuidado em não subjetivar valores especiais, morais universais da palavra de Deus e abraçar valores transitórios deste mundo de escuridão. Quantos valores transitórios nós vemos aí, mudança de tantas leis para beneficiar um setor específico que acha que é o certo. E nós vemos que eles tentam mudar a lei de Deus com suas leis profanas, mundanas, e esquecendo da maior lei, que é a palavra de Deus, que nós praticamos, que é através da palavra, que é a Bíblia Sagrada, né? O cristão, ela tem a Bíblia como uma constituição verdadeira, né? Nos dias atuais, vivemos um conflito constante de uma sociedade secularizada. O que é secularizar, irmão? É ver as coisas do mundo e trazer para dentro do seu habitat natural, da sua casa, do seu lar, valores que não condiz com a moral, com a ética, e que muitas das vezes vai denegrir a imagem do homem. Eu estou tentando colocar a palavra aqui para não ofender ninguém, irmãos. Agora, não são os deuses das práticas primitivas que se constituem uma tentação para o povo do Senhor, mas sim, assim é chamada contemporaneidade, que luta contra os valores da palavra de Deus, subvertendo valores, desejando transformar o erro em certo. Preciso dizer mais alguma coisa? A palavra, ela vai de encontro a esses desejos carnais do homem, tentando subverter a mente do homem, o coração do homem e denegrindo a imagem de Deus, né? Tentando tirar Deus do coração do homem. Porque a Bíblia, especificamente, ela tenta colocar Deus no centro, né? No centro do coração do homem. Porque o homem sem Deus, irmãos, verdadeiramente é caco sobre caco, né? O homem é insignificante diante do alcance de Deus, né? Assim, Deus é primordial na vida do homem, porque o homem sem Deus é vazio, né? Então, irmão, nós falamos aqui da apostasia e da ética, né? A corrupção generalizada. Irmãos, quando nós vamos para o princípio da Bíblia, fala lá, logo no início, na destruição do mundo por parte de Deus, porque o homem ele se corrompeu de uma tal forma, vou ler aqui, né? Que foi necessário Deus destruir a humanidade daquela época. Fala aqui no 6º capítulo de Gênesis, que está assim, o subtítulo é A Corrupção do Gênero Humano, a degradação. E aconteceu que os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram os filhos, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todos que escolheram. Aí então, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre. Não vou brigar para sempre com o homem, né? Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão de 120 anos. Deus ficou tão irritado com o homem naquela época que ele determinou que o homem viveria só 120 anos. E nós temos visto aí que muitos passam pouco dessa idade, né? Então, irmão, nós vemos aqui que também ele fala aqui, ó, ele diz aqui no versículo 5, e viu o Senhor a maldade e o homem se multiplicar sobre a terra e a imaginação dos seus pensamentos, seu coração continuamente. A violência era tão grande, irmãos. O mundo era tão violento. Por quê? Porque é por causa da corrupção. E nós temos visto aí o aumento da violência dia após dia no noticiário, como ela tem se multiplicado. E é uma violência que uns tempos atrás nós não tínhamos conhecimento disso, né? Mas que a Bíblia já vem falando que os dias seriam trabalhosos.
Vamos lá. Em decorrência da degradação espiritual da nação de Israel, a corrupção se tornou generalizada. Era comum, né? Isso para eles. E em todas as esferas da sociedade, ó. Desde o rei, passando pelo sacerdote e, por fim, o povo inteiro. Então, a nação estava mergulhada numa corrupção generalizada. Todos se corromperam. Não se podia mais haver confiança na justiça, ó. Né? Em 2 Crônicas 36:13, vamos ver aqui, 2 Crônicas, né? 2 Crônicas 36:13, diz assim: além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor. Eu tinha juramentado por Deus, mas endureceu sua cerviz, e tanto se obstinou seu coração, que não se converteu ao Senhor Deus de Israel. Olha, esse rei aqui, eu acho que é o rei Amazias, ele foi levado, eu acho que é o rei Amazias mesmo, deixa eu ver aqui. Zedequias foi levado cativo lá para a Babilônia, porque primeiro ele quebrou o concerto que ele tinha com o rei Nabucodonosor, né? Apesar de estar sendo uma nação subjugando eles, mas eles tinham um contrato lá com o rei que deixaria ele ali governando aquelas terras, tão somente pagasse os tributos. Mas, além disso, ele não se converteu ao Senhor, não se humilhou ao Senhor, né? Então diz assim, vemos que o último rei de Judá, Zedequias, já servo do rei da Babilônia, rebelou-se contra o rei Nabucodonosor, a quem tinha firmado por Deus que não se rebelaria. Por sua vez, no texto nos mostra que todos os chefes dos sacerdotes, o povo aumentava demais e mais a transgressão segundo todas as abominações dos gentios, contaminaram a casa do Senhor, e ele tinha santificado em Jerusalém, né? Então, irmão, nós vemos que quando o povo cristão, o povo que nós vemos que muitas das vezes espera de alguma coisa, olha, é para ficar indignado mesmo, né? E aqui, esse povo era um povo que Deus queria demonstrar para as outras nações através da santificação. E eles não cumpriram o papel. E assim, segundo Crônica 36:14, assim aqueles que deveriam ser os guardiões da justiça e da lei, aqueles que deveriam ser a voz profética e o exemplo para o povo. Então, irmão, Israel tinha um código de leis muito avançada para a época, e nós vemos os 10 mandamentos. Só nos 10 mandamentos, eu acho que uma nação, se vivesse sobre os 10 mandamentos, seria uma nação muito feliz, né? E vê aqui que eles seriam os guardiões, os sacerdotes, né? Para fazer cumprir. E nós vemos que hoje na sociedade, as constituições, elas têm seus guardiões também. E muitas das vezes a justiça, né? A justiça não prevalece porque não faz a guarda, vamos dizer assim, essencial daquilo que se deve fazer, né? Mas o povo pereceu, né? O povo pereceu. O povo de Israel pereceu. E assim, irmão, quando o povo não guarda a lei do Senhor, ela também perece também. Profética e o exemplo para o povo. Estavam completamente corrompidos. O povo, e por fim, sem qualquer exemplo para garantir os seus líderes, e também mergulhou na corrupção generalizada, acabando com qualquer possibilidade de justiça daquela nação. Os irmãos sabem que hoje o mundo ele é movido à informática ou à tecnologia, né? E dentro da informática tem uns microchips, né? E muitas das vezes, quando um chip daquele é corrompido, ele causa um estrago enorme. Assim é quando as pessoas não obedecem os mandamentos de Deus. Ele é corrompido, ele estraga a sociedade. Ele faz com que a sociedade venha denegrir, se esmiuçar, porque ela não está fazendo o que o Senhor pede que seja feito, né? Em conformidade com isso, o texto de 2 Reis 17 nos mostra que venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Irmãos, eu já falei que
Isaías, Eliseu, né? Ele foi abordado lá pelo o general Naamã, e ele, quando foi curado, tentou ali fazer uma barganha, dando um presente, e os profetas não era ético receber tais barganhas, né? E ele rejeitou. E nós vemos que aqui, olha só, venderam-se para fazer o que era mal ao Senhor. Profetas sendo vendidos, corrompidos, né? E isso nos mostra quanto a corrupção entre os homens e o incite a Deus. O Senhor odeia a corrupção e não tem por inocente um governante e um povo corrupto. Irmãos, isso aqui, trazendo para os dias atuais, parece que encaixa direitinho na maioria dos governantes do mundo, a corrupção. Nós vemos dias após dia, nos telejornais, surge escândalo e mais escândalo por causa da corrupção. Mas não é só os governantes não, porque o povo também se corrompe, também se vende, né? Porque está generalizado. Isso nos mostra quanto a corrupção entre os homens, incidente, já falei isso aqui, mais além, o profeta Sofonia nos mostra que os falsos profetas do seu tempo eram levianos, homens pérfidos, e os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Sofonias 3:4. Aqui está falando especificamente de uma nação sacerdotal, que Israel foi criado com esse objetivo de santificar para o Senhor, para que as demais nações, ela seria uma luz, um candeeiro, né? Uma lanterna, um farol para as demais nações. E quem estava na guardião dessa lei são os sacerdotes. É triste quando as autoridades são corruptas, mas quando a corrupção vem também de pessoas cuja exigência espiritual é ainda maior, certamente é uma catástrofe. E, irmão, dentro desse contexto, é triste a gente comentar aqui contra os cristãos, né? Que não dão um bom testemunho. E pessoas deixam de aceitar, deixam de seguir Cristo. Eu sei que Cristo não tem nada a ver com isso, né? Com o proceder do homem, mas muitas das vezes, por ele pregar a justiça, a ética, a moral, eles deixam de seguir a Cristo por causa dessas pessoas. E esquece que Deus vai julgar toda a humanidade, né? Como servo do Senhor, devemos ser intransigentes contra a mentira em nossa vida, em nossos negócios, né? Quantas vezes a palavra de Deus é profanada entre os ímpios por conta do mau testemunho daqueles que deveria ser a reserva moral da sociedade. Viu, irmão? Estou falando nada demais aqui não. Está dentro da lição. A autoridade espiritual de um servo do Senhor sempre vem acompanhada de sua autoridade moral. O que as pessoas olham num crente é o bom testemunho, né? E uma vez que a autoridade moral é questionada, a autoridade espiritual entra em xeque, né? É uma coisa levando a outra, irmão. Não tem como desassociar, né? Não tem. Portanto, o testemunho cristão é a pregação da palavra de Deus em suas atitudes. Então, quando você quer pregar, você tem que viver aquilo que está pregando, né? O inferno estremece com o bom testemunho do servo de Deus. Que lição, né, irmão? Que aprendizagem. A corrupção generalizada, a apostasia da ética. Agora, no terceiro ponto, a perda da relevância. Essa foi a queda daqueles dois reinos, né? Que era um reino só, por causa da apostasia, né? Do afastamento da presença de Deus, da corrupção que se generalizou. Olha, irmão, parece que nós vivemos um ponto aqui na nossa nação aqui, né? Não quero colocar a política aqui no meio não, mas olha só, a apostasia. O que é apostasia? É deixar Deus de lado, né? Depois você vê a corrupção generalizada. E agora, a perda da relevância, né? Os valores, moral. O último elemento que mostra a triste história da decadência daqueles dois reinos
de Judá, decorrente do primeiro elemento já mencionado, é a perda da relevância. Em 2 Reis 17:15, vemos que o povo rejeitou o estatuto do Senhor e a sua aliança que fizera com seus pais, como também sua advertência, com que protestara contra eles, e seguiram a verdade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não se alimentassem. O que fazia aquelas nações, irmãos, ali, antes deles chegar? Era idólatra. Por isso que Deus teve o intento de exterminar aquelas nações, porque um dos pecados graves é que eles rejeitavam o amor de Deus, né? Eles não eram agradecidos a Deus, né? Então, é como eu falei, a idolatria é como um casamento que é traído, né? Por isso que Deus não gosta de idolatria. E das quais o Senhor tinha ordenado que não se imitasse. Assim, por seguir suas próprias vaidades, o povo está seguindo as vaidades, né? E tornaram-se vãos ou irrelevantes. Ademais, o texto em seguida nos mostra que também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas, e deram-os adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Ele sabia, irmão, todos eles, o povo, os anciãos, os sacerdotes, os profetas, eles sabiam que aquilo Deus detestava, né? Tinha um código de ética, tinha a palavra do Senhor, tinha os estatutos, as leis, né? E Deus já tinha falado que aquilo ali seria abominável para ele. E também eles fizeram passar pelo fogo seus filhos, olha só, né? Eles passaram pelo fogo os filhos dele, coisas que Deus nunca mandou. Eles se deram adivinhações, né? Eles gostavam muito de tipo esoterismo, né? Que nós vemos hoje, adivinhações, esses negócios todinho, né? Assim, o povo que havia prosperado de forma inequívoca sobre o reinado de Davi e Salomão se posicionaram tanto geograficamente quanto politicamente entre as grandes nações do mundo antigo, se perdeu em suas vaidades, obstinações e terminou como uma das pobres nações irrelevantes dominada por potências estrangeiras. Pela falta de prosseguimento na fé, né, da caminhada, na jornada, no propósito de cumprir o propósito de Deus, eles se tornaram irrelevantes ali naquelas nações ao redor. Hoje, Israel paga um preço grande, porque o reino de Israel era muito maior, a extensão que Deus deu para eles seria muito maior, e quando as outras nações, né, começaram a crescer e dominar eles foram diminuindo o seu território, e hoje se encontra lá, e chegou uma época que eles até perderam esse território, né? Podemos aprender aqui que o que torna o povo de Deus relevante é a sua obediência ao Senhor. Então, o que torna um cristão relevante hoje é quando você obedece ao Senhor Jesus. Não são acordos políticos e projetos de poder. Essa receita desastrosa já foi feita pelo povo de Deus no passado, e por isso tornaram-se vãos, né? Isso não leva a nada a ninguém. Política, né? Enquanto o povo do Senhor se mantiver firme nos propósitos do Senhor, ele continuará relevante e respeitado, mesmo que sofra perseguições por causa da sua fidelidade. Então, irmão, desde o início o povo de Israel, o povo cristão, né? Ele, fiel a Deus, ele sempre sofreu, vai sofrer o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo do Senhor, né? Vamos colocar assim. Ele vai sempre ser perseguido, porque o objetivo do inimigo é destruir tudo aquilo que se representa e fala de Deus. Ademais, há um aspecto relevante nas perseguições. Nações que perseguiram os cristãos ao longo do tempo só fizeram porque a mensagem, o testemunho cristão confrontavam suas práticas erradas, né? Então, irmão,
nós devemos realmente confrontar uma sociedade perdida, uma sociedade fria, uma sociedade apostata da fé, como nós vemos na apostasia da ética, da moral, e combater a corrupção generalizada, né? E tentar mostrar como uma nação na direção de Deus possa ser feliz, né? Quando deixamos de ser perseguidos pelas forças contrárias, é porque já nos acostumamos a ela. Não podemos permitir que pessoas, famílias e igrejas se tornem irrelevantes no cenário atual, né? Mas a relevância não se conquista em conformidade com os poderes desse mundo, mas com a autoridade do céu. Essa autoridade é que nos torna cristãos, relevante em um mundo submerso pela vaidade completamente vã. Então, irmão, nós sabemos que ou nós obedecemos a Cristo, né? Odiamos o mundo, porque o mundo nos odeia, né? Desde o início, o mundo odeia aquele que se refere cristão, porque quando se refere cristão, está ligado a Cristo. E Cristo não agradou ao mundo. Quando nós lemos o Evangelho, o Cristo, o Filho de Deus, não agradou o mundo, porque o mundo vai de encontro aos planos de Deus. Quais são os planos de Deus? Que nós sejamos felizes, que nós adoramos unicamente a Deus, sejamos fiel a Ele. Então, irmão, tudo que Cristo fez foi em obediência ao Pai. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Então aqui, irmão, nós aprendemos essa lição maravilhosa, que não devemos seguir as abominações do gentio, do mundo, né? O mundo aqui representa os povos gentílicos. E os gentios aqui representa os povos, né? O mundo em si. Concluindo esse estudo maravilhoso, irmão, hoje tivemos a oportunidade de aprender com os erros cometidos pelo povo de Deus no passado. Então foi o que eu falei desde o início aqui nesse estudo, né? Essas coisas aconteceram para que nós fossemos alertados para o futuro, né? Foi colocado lá, Deus teve o trabalho de inspirar nos homens do passado, os escritores que escreveram junto, essas coisas, para que hoje nós não erremos, né? Que o nosso Deus nos ajude e não abandonarmos o que é correto, né? Irmãos, quantas coisas erradas. E o homem paga pelos erros cometidos. Porque hoje nós vemos uma sociedade degradada, uma moral lá embaixo, um obscurantismo da fé, porque a sociedade já não tem buscado mais a Deus conforme buscava, né? Não pervertemos a justiça, jamais tornemos irrelevantes neste mundo, né? Que possamos ser luz e sal. Como eu disse, né? Israel foi colocado ali como um farol, como luz, luzeiro. Hoje a igreja é o Israel de Deus. Então ela também tem essa função de ser luz e sal da terra. O próprio Jesus disse que nós devemos ser luz e sal da terra, para iluminar e curar esse mundo perdido com a palavra da salvação. Então, meu irmão, aqui nós agradecemos aos irmãos que têm participado conosco, mas antes, vamos fazer aqui 3 perguntas e os irmãos assim possam estar meditando nessas 3 perguntas. Você consegue perceber quanto a degradação moral pode levar uma pessoa à ruína? Você pode perceber isso? Que a degradação moral pode levar à ruína do homem? Diante da sensação de injustiça, pode alguém se sentir motivado a ser honesto? O que podemos fazer como cristão? O que devemos fazer como cristão? Eu vou responder por mim. Devemos cumprir a palavra do Senhor, ser obediente a Ele. Você consegue perceber como muitos cristãos têm perdido a relevância por se associarem com as práticas do mundo? Realmente, muitos têm deixado de se levar por esse mundo, né?
Mas devemos lembrar que Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló, né? O que ela viu? A Sodoma e Gomorra olhou para trás e lembrou, né, das coisas que acontecia. Com certeza ela lembrou quando olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal, né? Então, irmãos, vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais esse estudo. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, diante de um mundo caótico e obscuro, queremos ser luz e sal nessa terra para iluminar, para temperar, Senhor. O sal é o tempero. Que o Senhor possa usar a sua igreja para alumiar a terra, para falar aquilo que deva ser falado através dos teus servos, e que possa temperar um mundo que anda, Senhor, pervertido, destruído, que anda, Senhor, na corrupção generalizada. E nós vemos que dia após dia o homem não volta para trás, não tenta, Senhor, se consertar. Mas a palavra que ecoa é que diz lá na tua palavra: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. A minha oração, Senhor, é que essas pessoas que estão cansadas do pecado, da injustiça, se volte para ti. E que abra o seu coração e o seu entendimento para crer poderosamente no nome do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, muito obrigado pela sua oportunidade desse estudo, que esse estudo possa ser de edificante para as pessoas que vão participar. Em nome de Jesus, eu agradeço para todos sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?